Bom dia, meus amigos, amigas, servos do Senhor, que gostam de passar um momento ouvindo a palavra de Deus, uma pequena e breve reflexão do que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Quero compartilhar com vocês que eu fiz uma live, um teste, tá? No TikTok. Não sei se eu vou conseguir fazer no Kawaii também, como que funciona. E foi legal, mas eu fiz um teste lendo essa mesma passagem, mas só que eu não consigo salvar para mandar para vocês e vou gravar tudo de novo. Conto com a colaboração de vocês e todos vocês que passarem no meu também, deixarem seu comentário, cumprir as regrinhas 4Cs, no Kawaii também. Eu retribuo, retorno, tá? Com todo o meu carinho, todo o meu amor e agradecimento pela gentileza que estão fazendo para comigo. Vamos para a palavra? Hoje, 14 de outubro de 2025. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. C.H. Spurgeon definiu assim o Evangelho: Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. Essa é a nossa mensagem essencial. E Jesus Cristo, ele crucificado. Sara, pede pro Marcos desligar a moto lá, que eu tô gravando. Desculpa, gente. Acho que complicamos demais isso, que chamamos de evangelismo. Fecha a porta. Me perdoa, gente, por favor. Não estou sugerindo que devamos sair contando aos outros acerca de Cristo, sem nenhum entendimento do que a Bíblia ensina. Há lugar para a apologética, a defesa da fé. Há lugar para erguer uma ponte até aqueles com quem falamos, e há lugar para outras técnicas evangelísticas que podemos empregar. Mas o ponto fundamental é que devemos focar a mensagem primordial que temos que proclamar é a mensagem de Jesus Cristo, ele crucificado. Acredito que quando você proclama essa mensagem, Deus pode usar você para conquistar outros para Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, e o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Já faz 35 anos que venho proclamando a mensagem do evangelho e ainda me espanto com o seu poder. Ouvi histórias de pessoas que jamais se esperaria que viessem a crer em Deus. Fiquei assombrado com o modo como Deus as alcançou e as transformou, e o poder do Evangelho. Há poder na simples história da vida e morte e ressurreição de Jesus. Não complique, não acrescente, não tire, não se justifique, simplesmente proclame essa história e veja o que Deus faz. Como eu disse lá na live, eu participei de um trabalho que se chama Encontro com Deus, dependendo da igreja, chama Peniel e assim vai. Eu participei como participante e depois como serva, auxiliando em outros trabalhos que surgiram.
Não pode, a gente não pode sair contando o que acontece lá, porque tem que ser uma expectativa. É uma coisa que só você tem que ver e ir vivendo, que vai entender. E então a gente tem que fazer suspense e mistério para vocês ficarem curiosos e terem vontade de ir. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e olha que eu já era da igreja há muito tempo, tinha pessoas que não eram, e lá pediram pra gente ficar na posição de Jesus Cristo na cruz, com os braços abertos, apenas isso. Enquanto lia-se um texto e cantava-se um louvor, que falava sobre a crucificação de Jesus. Na escola, eu aprendi que os romanos crucificavam todos, né, os bandidos para cumprir, por medo e cumprir a lei. Não era só a crucificação, não. Tinha vários outros métodos de tortura. Mas esse método da cruz matava a pessoa por asfixia. Por causa da posição que a pessoa ficava na cruz, com os pés pregados, a mão, ela sentia muita dor, né? E ela não se mexia, mas o que acontece com o nosso pulmão ali naquela posição? Ele se fecha e a pessoa não conseguia respirar. Para a pessoa respirar, ela tinha que se posicionar, levantar um pouco o corpo para poder conseguir dar um suspiro, respirar. E isso lhe causava muita dor, pois já todos estavam já em frangalhos. E quando demoravam para morrer, os soldados romanos vinham e quebravam as pernas para eles caírem de vez, não terem forças mais para não prolongar a vida deles. Eles acham que isso era um favor que eles estavam fazendo. Mas como está escrito em Isaías, né, na promessa, ele não teve nenhum osso quebrado, que foi Jesus. Não precisaram fazer isso com nosso Senhor Jesus, apenas transpassaram aquela lança para confirmar se realmente ele estava morto, né? Então nenhum osso, apesar da carne mutilada, né, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele foi torturado, mas nenhum osso do seu corpo foi quebrado. E engraçado, eu aprendi isso na Bíblia, mas também aprendi isso na escola, nos livros de história. Eu não sei se hoje as escolas do governo ensinam isso, né, por causa do que vocês sabem, mas foi assim. Com 5 minutos você já não aguenta ficar mais com os braços abertos. Começa a formigar, dói, suas pernas dói, você perde o equilíbrio e você começa a se imaginar, o choro vem e aquele amor tão grande você vai vendo, vai começando a te constranger. E a gente viu muitas pessoas que não eram cristãos entenderem esse momento e partir dali, como foi falado aqui no texto, conhecer outras histórias de como que as pessoas vieram até Jesus. Que isso cria um desejo em você também de procurar conhecer um pouco mais de como foi a dor de Jesus na cruz. Assistam The Chosen, vários filmes, o que você preferir. Mas tente se imaginar. Tenta ficar você, põe uma música para tocar, uma música. E fica com os braços abertos. Se comprometa com isso. E fique com seus braços abertos. E olha que não foi pregado nem prego no pé, nem na mão. Você vai ver o que acontece. Tente se imaginar no lugar dele. E assim também, como ele nos ensinou, se pôr por trás da ótica de alguém que está sofrendo, de alguém que pecou, entender por que ela caiu, por que ela pecou, porque tudo tem um motivo. Só não basta a gente criticar. Basta apenas a gente estar de braços abertos para apoiar, dar um abraço, palavra amiga, nada de acusação. E tentar ajudar a pessoa, se ela quiser ajuda, é lógico. Que Deus os abençoe. Obrigada por tudo. Fique com Deus. Até mais.